Como é que um hábito é formado? Eu acredito que talvez essa seja a primeira pergunta para entender esse processo e saber como nós podemos modificar esses comportamentos, né? Como é que se forma um hábito? Vamos lá, antes de a gente começar isso, eu preciso conversar com você que está me assistindo aqui de casa, que aquele papinho de um hábito se forma em 21 dias, isso é errado. Por que que é errado? Porque esse foi um conceito que distorceram de um cirurgião chamado Maxwell Maltz na década de 60, que ele, quando ele amputou os membros dos seus pacientes por alguma necessidade médica, ele viu que a pessoa demorava em média de 21 dias para se adaptar com a retirada desse membro. E aí, a partir disso, começaram a distorcer essa informação de adaptabilidade com criar um novo hábito a partir de 21 dias. Só que em 2012 teve uma neurocientista inglesa que ela decidiu realmente investigar para poder saber quanto tempo demora para a gente formar um hábito. Só que esse tempo ele foi muito espaço. Ficou desde 14 dias até mais de 200 dias. A média ficou em 66 dias. Só que o que isso provou? Que um hábito ele vai ser formado a partir da intimidade que você tem de outros hábitos perto dele. Então, se eu tenho hábitos que mais se aproximam desse hábito, a minha circuitaria neural ela tem mais facilidade em implementar ele. Enquanto se eu não tenho tanta afinidade, tanta intimidade, o meu cérebro vai precisar criar novas circuitarias neurais a partir disso. O que seria a criação dessa nova circuitaria neural? É o que a gente chama de neuroplasticidade. O nosso cérebro conseguir, através das experiências da nossa vida, criar novas conexões neurais a fim de ter uma nova experiência, ter um novo aprendizado, armazenar informações, memória, raciocínio, etc. E o hábito ele vai partir a partir disso. Por quê? Porque um hábito ele vai passar por duas fases. A fase consciente e a fase inconsciente. Porque a maioria das coisas que a gente faz é feita por hábitos, ou seja, mais de metade das coisas que a gente vai fazendo ao longo do dia, você faz e você não lembra. Por quê? Porque já é um processo inconsciente. O nosso corpo ele já se habituou a partir disso. E com isso ele faz com que a gente gaste o mínimo de energia, tendo o maior nível de eficiência possível. É o nível de compatibilidade genética que a gente conseguiu achar para a gente conseguir avançar na nossa evolução. Só que o que acontece a partir disso? Se eu tenho um passo para esse hábito ficar inconsciente, eu preciso passar pelo processo consciente, que é o quê? Eu preciso passar pelo processo de meu cérebro estar lutando contra mim para implementar esse novo hábito. Porque meu cérebro, como ele trabalha no máximo de eficiência, com mínimo de esforço, ele vai tentar puxar você para um hábito mais antigo, porque é mais fácil, desprende menos energia do que propriamente implementar um novo hábito. Então, esse período de transição consciente para o inconsciente, que é o mais importante a gente ter a visualização do que é importante a gente implementar. E o que é importante durante esse processo de implementação? Você saber o porquê que você está fazendo. Por quê? O nosso cérebro ele vai atrapalhar através de um neurofeedback. O que seria isso? Eu vou dar um estímulo para o meu cérebro, vou fazer um esforço e eu preciso ver progresso. Tanto que fizeram um estudo com larvinhas de peixe. Dentro de um aquário, essa água estava parada e no outro aquário tinha uma sensação de movimento de onda. A larvinha do peixe que tinha sensação de movimento de onda chegou 3 vezes mais longe do que essa larvinha aqui que não tinha movimento na água. Por quê? A sensação de progresso que aqui dava fazia o cérebro dele retroalimentar esse estímulo para ele conseguir avançar cada vez mais. Então, toda vez que você bota uma meta muito grande, um hábito muito complexo, e, por exemplo, eu quero ir para academia e quero perder 10 quilos. Você fala, vou fazer isso em um mês. Cara, é muito complexo. E aí você começa a se esforçar. No primeiro, segundo, terceiro dia, uma semana, não viu o resultado, seu cérebro vai falar, para. Por que ele vai parar? Para. Porque a recompensa que você colocou está muito distante do seu esforço. É como se você tivesse deixado a sua água parada. Você não botou ela em movimento para ela poder te auxiliar durante esse processo. Então, ter consciência do porquê você vai fazer um hábito e quais são as recompensas que eu preciso reconhecer ao longo do caminho é extremamente importante para o seu cérebro trabalhar ou a seu favor ou contra você. Muito top. E como fazer para ter essa sensação de recompensa quando nós temos objetivos muito grandes? Por exemplo, às vezes uma pessoa está com um sobrepeso muito alto, preciso perder 30 quilos. Como é que ela faz para não se desmotivar quando ela entra num platô, quando ela entra naqueles períodos? Porque no começo ela perde peso rápido, mas depois ela entra num platôzinho. Como é que ela faz para
sentir que ela está progredindo mesmo nesses momentos de platô? Ela precisa entender outras vias de recompensa, por exemplo, que a gente está falando aqui agora, que o exercício físico pode proporcionar. Então, ela está com sobrepeso, ela está 40 quilos acima do peso, ela começou a fazer atividade física, no primeiro mês ela perdeu 15 quilos. Putz, deu uma motivação, agora só falta 25, e aí isso vai ficando mais lento. Só que o que ela tem que entender? O objetivo final dela está lá na ponta. Tem outras coisas que, se ela reconhecer, são trampolins para ela conseguir chegar nesse objetivo final. Porque um hábito, ele se torna de sucesso não é quando você fica almejando o objetivo final, mas quando você consegue trilhar o caminho todos os dias com a necessidade e intensidade que você pode proporcionar. Então, o que acontece? O que eu consigo reconhecer mais rápido? Por exemplo, na musculação, na atividade física em geral. Eu reconheço mais rápido uma perda de peso ou minha energia aumentando, minha ansiedade diminuindo, meu sono melhorando. Então, a pessoa mudar o foco de atenção momentâneo, ela faz com que esse processo consciente se torne menos custoso do que poderia ser. Putz, quero perder 40 quilos. Beleza, uma jornada que eu vou percorrer durante um tempo, mas qual é meu foco principal? Cara, meu foco principal é saúde. Para eu perder 40 quilos, eu não estou querendo perder 40 quilos só por 40 quilos. Eu quero estar mais feliz, quero ter uma melhor autoestima, quero ter mais disposição, quero ter mais energia para lidar com minhas atividades, quero dormir melhor. Então, o que isso aqui é mais fácil de reconhecer? Putz, cara, se eu dormir melhor e ter mais energia, tranquilo. Então, cara, eu vou focar em fazer atividade física para eu reconhecer que eu estou dormindo melhor e tendo mais energia e estando menos ansioso. São coisas que na primeira semana você já percebe. Se ele falhar algum dia, ele já sente a ansiedade aumentando, então ele já vai voltar a querer fazer atividade. Por quê? Porque aquilo que ele reconheceu foi modificado e no dia que ele não implementou aquilo, ele reconheceu que voltou ao padrão antigo que ele não estava gostando. Então isso faz com que você consiga galgar todo dia. E aquela recompensa subjetiva, que é importante também, o quê? Reconhecer o processo e não o objetivo final. Para você estar todo dia entendendo que a sua progressão ela está sendo capacitada a partir da recompensa que você dá em você estar fazendo aquilo. E não porque você completou, você precisa de algo a mais. Então, o que a gente conversou num outro podcast, que a gente falar sobre metrificar, ou seja, putz, fui na academia um dia. Então, tem vários aplicativos que você consegue botar. Fui na academia 2 dias, 3, 4. Ele vai tendo uma progressão mais objetiva e visual daquilo que ele está fazendo acontecer. Então, putz, minha meta essa semana é 3 vezes na semana. Ele foi um dia, putz, botou lá. Foi 2, putz, botou lá. Aí tem 2 dias agora porque ele decidir. Aí, putz, ele vai fazer o gerenciamento dos 2 dias, mas ele já vê que já fez 2, só falta mais um. Então ele vai falar o quê? Cara, eu posso matar logo. Então já entro logo, já cumpro a tarefa e já fico com outro dia um pouco mais tranquilo. Então fica mais fácil de fazer essa visualização do que se você deixar muito abstrato. Tudo que ficar muito abstrato, a não ser que você seja uma pessoa de uma cognição muito alta, que tem um suporte para lidar com isso, vai ficar muito no vazio e isso vai fazer com que você tenda a falhar de uma forma muito intensa. Então uma estratégia seria se tornar as coisas mais tangíveis e metrificar. Exatamente. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.